Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, um podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá. E antes da gente começar, não se esquece de ativar o sininho aqui, de seguir a gente em todas as redes sociais, de se inscrever aqui no canal. Estamos chegando já a 200 episódios. Impressionante como passa rápido, vamos fazer 4 anos agora em janeiro de podcast, passa voando. Então tem muito material legal para você se informar sobre o Canadá, sobre, independente da carreira que você quiser. Muitos convidados já passaram por aqui. Então a gente está disponível em todos os players de podcast, né? Google Cast, Spotify, Apple Cast, onde você achar melhor. E é isso, siga a gente, LinkedIn também, em todas as redes sociais. E se você gostou, deixa um comentário aqui pra gente, é legal ter essa interação também, feedback, sugestões. Estamos presentes em tudo aqui, queremos sempre melhorar. E antes da gente começar, vou deixar um recado super especial para vocês aí dos nossos patrocinadores. Para quem não sabe, a gente vai fazer quase um ano já está aqui na TFA Studios, uma parceria, né, do Carreiras no Canadá com a TFA, que o TFA é uma empresa muito importante pra gente, né, desde o início do podcast, né, o Terry veio no 7º episódio, eu gosto sempre de falar isso, sempre acreditou no nosso projeto, e estar presente aqui na TFA com essa parceria é fantástica, né, você que está querendo vir para o Canadá ou aplicar para o visto de turista, ou você quer entender como que funciona para você migrar de vez para o Canadá, quer entender sobre os programas migratórios, Express Entry, ou diversos programas que tem, entre em contato com o Terry. Ele vai te dar o melhor caminho baseado no seu perfil, principalmente no último ano, né? Já tem um ano que começou algumas mudanças bem significativas no processo de imigração, então é importante que você sempre se consulte com um consultor especializado, né? E um consultor certificado, que é o caso do Terry. Então a gente tem um cupom de desconto também de 15% na consulta. O link está na descrição, são 2 cupons, um para você que só quer tirar informação sobre o visto de turista e o outro cupom para você realmente quer fazer uma consulta mais detalhada sobre as possibilidades migratórias. Eles estão presentes também no Instagram, na TFA Canada Immigration e no terferreira.ca. Dando continuidade, temos aqui também agora vai começar a Tax Season. E o Edgar da MB Group Tax Solutions é a nossa sugestão para você que precisa fazer o imposto de renda, ou é o primeiro imposto de renda aqui, você não sabe como fazer, ou você ainda tem pendências no Brasil, você não deu a saída definitiva, vale a pena dar a saída definitiva, não vale? Eu quero abrir uma empresa aqui no Canadá, qual que é a melhor empresa para o meu tipo de negócio? Todos esses tipos de dúvidas, essas consultas, o Edgar consegue fazer uma consulta financeira para você, um planejamento de negócios baseado nas suas necessidades. Então entre em contato com eles, da MB Group Tax Solutions, na mbtax_solutions no Instagram, ou mbtaxsolutions.com, o link está aqui na descrição. Dando prosseguimento aqui ao nosso timaço aqui de sponsors, temos a Melon Rock Logistics. Né? Melon Rock, eu falo sempre, é um orgulho pra gente ter eles de sponsor, né? O Arnon Mello já foi entrevistado aqui, ó, link aqui, ó, assista o episódio dele. E o Peter Hawkins também já foi aqui, ó, assista aqui também o episódio dele. Eles que já estão aqui no Canadá há um tempo fundaram essa empresa fantástica, né? O Arnon, além dele ser o fundador da Melon Rock, né? Ele é presidente da CIFA, que é o órgão que regulamenta todas as diretrizes da área de logística, e também é membro do CONCID e também faz parte da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que é importantíssima, tanto ele como o Peter. Então são episódios assim que imperdíveis, assistam eles. Mas falando da Melon Rock, a Melon Rock é uma empresa internacional de transporte de cargas com sede em Toronto e armazéns em todo o Canadá, especialista em logística global. Para aqueles que estão de mudança, oferece um serviço completo de realocação internacional, cuidando de cada detalhe, com profissionalismo que tornaram eles o líder de mercado. Além disso, se a sua empresa está buscando expandir negócio entre Brasil e Canadá, fornece uma consultoria especializada em importação e exportação, ajudando a simplificar o processo e a maximizar as oportunidades de sucesso. Siga a Melon Rock nas redes sociais, melonrock_logistics e melonrock.com. Seja um Melon Rocker, é assim que eles chamam, que eles seguem Melon Rock. Muito legal. Vamos continuar. Continuidade aqui também temos a Brasil Remittance, né? Empresa da queridíssima Ângela, 31, 32 anos, já perdi as contas aqui, quanto tempo ela está no Canadá. É fantástica, né? Se você precisa enviar sua remessa para o Brasil, a forma mais segura e com cotações extremamente competitivas, com certeza a nossa
dica para você é a Brasil Remittance. A Brasil Remittance também que patrocina vários eventos aqui em Toronto também, é a parceiraça da comunidade brasileira. Costumo dizer que a Ângela é a madrinha da comunidade brasileira. Então, entre em contato com a Brasil Remittance Online no Instagram e brasilremittance.com. Atendimento em português e espanhol também. Inglês, obviamente, né? Links na descrição. Fechando aqui, nosso timaço. Por último, porém, não menos importante, temos o eBurger. eBurger, eu sempre gosto de falar isso, eles completamente calaram minha boca. Eu falei, cara, esses caras são doidos, como que eles vão fazer hambúrguer para canadense, né? E realmente eles fizeram, e realmente eles são disruptivos e é uma coisa fantástica. O melhor hambúrguer que eu comi na vida não é porque eles patrocinam a gente, mas é porque realmente prove. Eles aparecem na cidade em alguns pop-ups, é um hambúrguer gourmet muito bem feito, com uma proposta extremamente diferenciada. Sigam eles nas redes sociais para saber as novidades. Se você está aqui na região e não provou, você está perdendo. Tem que experimentar, é coisa de louco mesmo. E foodgroup.ca, os links estão aqui na descrição. É isso aí, pessoal. Voltando, para mim hoje é um dia bem legal. Eu tô com uma pessoa aqui que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui no Canadá há muito tempo atrás, que a gente conversava bastante, né? Eu trabalhava no office e o Daniel ia lá, frequentava e era bem legal. Era um bate-papo que sempre eu me senti muita paz e acho que muitas pessoas que sentiam isso também. E acho que isso que levou ele, pode ser só uma impressão, né? A seguir essa carreira agora de pastor, que é bem legal. E eu tô muito, assim, para mim é uma honra. É a primeira vez que a gente está trazendo no Carreiras um pastor. E seja muito bem-vindo ao Carreiras no Canadá, Daniel Paz. Obrigado pela oportunidade, Rodrigo. É sempre muito bom estar conversando com você. Como você falou, eu gostava muito de ir e a gente conversava bastante. Eu gosto muito de falar com pessoas inteligentes, que a gente está sempre adquirindo conhecimentos, né? É isso aí, show de bola. Pra mim vai ser muito legal. E conta pra gente, Daniel, assim, a gente sabe que você passou, né? Eu sei, mas o pessoal vai saber, você passou por várias experiências profissionais até você chegar na sua carreira, mas conta pra gente, assim, no início, como que foi o início da sua carreira lá no Brasil? Então, é aquela mesma coisa que acontece com a maioria do pessoal que vem para cá. Tem muita gente que faz a migração, mas por causa de segurança. E o meu caso não foi a questão de segurança, mas foi a questão de dinheiro e também de alguns golpes que eu levei lá de próprios amigos. E eu fiquei com muita raiva mesmo. E eu falei, eu vou sair, eu tenho que sair. E foi muito engraçado que meus irmãos já tinham sido negado o visto para eles. Já tinham meu pai, minha mãe, uma irmã e meu irmão mais velho estava aqui. E já tinham sido negado. Daí eu falei, eu vou tentar então um visto para os Estados Unidos. E aí eu tentei o visto para os Estados Unidos, foi negado. E naquela época, em 2000, você precisava de visto para o México. E eu estava com tanta raiva, que eu falei, aqui eu não fico. E você acredita que eu tive o visto negado para o México? Meu Deus. Essa é inédita. Essa aí eu nunca tinha ouvido falar até agora. Mas é assim, né? Eu gosto muito essa questão religiosa, porque desde pequeno a gente foi criado nesse meio. E toda vez que eu tento tomar as rédeas da minha vida nas minhas mãos, o Senhor vai lá, Deus vai lá e faz uma poda. E essa foi uma delas, entendeu? E acabou que eu fui parar na Europa. Eu fui sozinho para a Europa e foi uma confusão. Eu tive lá sozinho por mais ou menos ali em Portugal, por mais ou menos na faixa aí de uns 3 meses lá, ali em Lisboa, morando em Lisboa. E aí surgiu a ideia de pedir o visto lá. E aconteceu muitas coisas e aí a gente viu que o visto, como o europeu não precisa, o único lugar que você pode pegar visto é ou em Londres ou em Paris. E as regras da imigração nessa época eram completamente diferentes, né? Não tem nada a ver com o que é hoje, né? Tudo diferente. Aí a ideia era minha irmã ir para lá e me ajudar a pedir o visto. Só que ela não conseguiu a licença e o patrão dela foi para lá, estava indo para lá, daí
foi e falou, não, eu vou com ele. Só que quando chegou lá, o cara quebrou a perna. E aí eu tive que ir para Paris sozinho. E cheguei lá, o consulado é na Champs-Élysées, né? E foi muito interessante, porque a minha primeira dificuldade que eu tive lá, que eu cheguei, foi achar o hotel. Naquela época eu não tinha feito... Fui na tora mesmo, como bom brasileiro. Não tinha o que tem hoje, né? Você tem Airbnb, acha tudo na internet, tudo super fácil, né? Não tinha telefone, não tinha... Era uma confusão. Eu cheguei lá com a cara e com a coragem, sem falar espanhol, ou sem falar francês, sem falar inglês. Cheguei lá no consulado, e aí eu lembro que o cara falou, você fala espanhol, ou você fala inglês? Eu falei, não. Você fala francês? Eu falei, não. Daí eu falei, eu falo um pouco de espanhol. Daí arrumou uma pessoa lá para falar espanhol. Mas antes disso foi engraçado, foi que eu fui atrás do hotel, né? E se você não tem uma reserva, eles não te pegam. Não vá de maneira nenhuma para Paris, eu te falo, porque eu passei isso na pele. Sem reserva. Não adianta. Você pode ter dinheiro, você pode ter o que você quiser. Eu já tinha ido nos 5 hotéis, não tinha achado nada. Daí eu apelei e fui para pensão. Aí quando eu cheguei na pensão, cara, o cara falou, de novo, tem? Eu falei, tem dólar canadense, dólar americano, tem tudo aqui. O que você quer? Cartão? Ele falou, não. Você tem reserva? Eu falei, não. Pensão. E aí apareceu um brasileiro lá, foi o primeiro anjo. O cara virou e falou pra ele, por que você não acha... por que você não pega o cara? Você tem quarto de sobra. E ele virou pro cara e falou, você conhece ele? Ele falou, conheço. Nunca tinha visto. E aí me deu... daí eu entrei e eu desmaiando de fome, tinha ficado o dia todo, a gente foi de ônibus, gasta 12 horas para você sair de Lisboa até chegar em Paris. Você cruza Portugal inteiro, cruza a Espanha inteira e vai quase no final da França, né? Aí eu cheguei, eu tava morrendo de fome, cara. Você vai pedir a comida, vem tudo separado. E aí eu consegui pedir o arroz, consegui pedir a salada, mas eu queria carne, né? A gente é carnívoro, né? Eu virava pro cara, eu falava, eu quero carne. O cara, o quê? Daí chamou o maître, chamou todo mundo. Tinha 5 homens lá em redor de mim. E eu virava pros caras e falava, eu quero carne. Ele, o que é isso, né? Eu falei, eu quero, carne. Cara, esses caras ria que rolava no chão de... Daí me trouxeram um bife lá bem legal. Daí essa foi o meu primeiro embaço lá. Depois, quando eu fui lá para o consulado, cheguei lá no consulado, o cara disse, você tem... Eu estava falando e eu estava entendendo, mas acho que ele queria me despachar. Ele falou, não, você tem que arrumar um intérprete em português. Eu em Paris, no meio do nada, cara, como é que eu vou achar? E tinha que ser ali, era sexta-feira e a passagem era para segunda. Nossa. Aí eu desci e fui para Champs-Élysées tentar ligar, cobrar. Como é que eu ligo a cobrar? O pessoal falando em francês. Daí eu peguei fui comprar um cartão. Naquela época a gente comprava cartão para ligar. Sim, eu lembro. Eu usei muito aqui no Canadá, né? Sim. 2000 não, eu fui 2005, 2006 quando eu vim. Primeira vez pra cá, eu usei bastante Amigo Latino, esses cartões. Calling card, E aí, eu tô lá tentando comprar um cartão, velho. E não tava conseguindo. Daí aparece um menininho, rapaz, assim, pequenininho. Olha pra mim assim e fala, o senhor fala português? Chega a ver as asinhas no anjinho, o segundo anjo. Eu falei, meu filho. Daí me ajudou a comprar o cartão, porque eu queria ligar pro Canadá para ver se minha irmã podia ser intérprete. E naquela época eu tinha, mais ou menos julho, tem 6 meses, 6 horas de fuso horário. Aí ele me ajudou a comprar. Eu falei, meu filho, você não tem aí um tio, um pai, alguém que tá aí na sua casa que pode me ajudar a ser intérprete? Ele falou, meu pai não foi trabalhar hoje. E aí, fui na casa do cara, tava sozinho ali na Champs-Élysées, o menino, daí falei com o português falou, rapaz, eu já passei por isso, eu vou com você agora. E aí ele foi comigo, conseguimos o visto. E estamos aqui, e daí a gente veio pra cá, para o Canadá. E você tava sozinho na época? Sozinho. Caramba.
Só eu e Deus. E essa é uma coisa assim muito pesada. A gente que é casado, eu fiquei 6 meses. Eu tinha um menino, o Felipe, tinha 3 anos, que o Lucas nasceu aqui, mas o Felipe tinha 3 anos, isso em 2000, né? E eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia ficar tanto tempo longe da minha Ah, família. É muito pesado. nossa, quem tem criança sabe, ainda mais filho pequeno, terrível. Mas enfim, aí você voltou, você entrou no Canadá, você nunca tinha vindo. Como N- foi essa chegada aqui? Então, para mim, a adaptação foi muito fácil porque eu já tinha meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão com a cunhada, né? E como eu tinha ficado lá 3 meses lá sozinho, então era como se eu estivesse chegando em casa. Então a Hum, adaptação foi muito fácil. Cheguei no dia eu já estava trabalhando. nossa, que legal. E como que foi essa entrada aí? O que foi a primeira coisa que você fez aqui profissionalmente? É, quando eu cheguei, primeira coisa foi um susto, né? Que eu tinha visto aquelas fotos de neve, daí você chega em julho, aquele solzão, cara. Eu falo, tô no país errado, me enganaram. E uma das coisas, daí eu fui trabalhar com meu irmão, a gente estava fazendo garagem, né? E eu acho que é onde todo mundo começa. E eu falava pra ele, não, como é que a gente vai embora? Solzão aí pra cima, era 9 horas, ainda tinha sol. Eu falava, não, vamos trabalhar, bebendo até as calças, né? Eu falava, não, vamos trabalhar. Eu trabalhava até 10 horas da noite. Caramba. Isso é uma realidade pra muita gente até hoje, né? Que vai pelo caminho da construção, né? A gente conversa com muita gente aqui, mas essa imigração relativamente qualificada é uma coisa de 10, 12 anos pra cá, né? Quem vê uma época mais antiga nessa época sua era diferente, né? Hoje as pessoas um pouco mais difícil agora, já foi mais fácil, mas as pessoas já conseguem entrar muitas vezes direto na área de trabalho, o que não era verdade há muito tempo atrás, né? Realmente, né? E também é até eu falo que é uma cilada. Porque quando você vai para a construção, você começa a ganhar um salário sem precisar investir em nada. Você coloca um cinto, um capacete, uma bota, e você começa a ganhar um salário, cara, que você não vai conseguir em lugar nenhum e depois você não consegue sair. Sabe por que eu chamo isso, Daniel? Eu tenho uma expressão que eu sempre menciono aqui, eu chamo isso de ciclo vicioso do dinheiro. Sim, Porque você ganha aquilo, tem pessoas que eu conheço que ficaram, sei lá, 10 anos na construção e falam, seu corpo tem validade. sim, Você é novo, você consegue pegar as chapas de drywall, bota nas costas ali, você é um super-herói. Você vai ficar mais velho, você vai ver que o drywall vai ficar mais pesado, vai ficar mais difícil, vai começar a sentir dor e tem um preço, que nem eu falo. E se você não se preparar para o que vai vir depois, se você de repente vai para uma área corporativa, ou se de repente monta a sua empresa e coloca, se você não se preparar, você pode acontecer muitos problemas. E alguns amigos meus estão exatamente numa situação que está começando essa segunda parte agora. Porque quando você é jovem, né, você acha que você vai ser sempre jovem, vai ser super-herói, né, vai fazer tudo. inclusive tem um ditado que fala que o pessoal da construção, eles gastam metade da vida juntando dinheiro e a outra metade gastando dinheiro para consertar o corpo que eles estragaram. Então é isso, realmente. E também é a questão que você não aprende, né? Você fica tão acostumado. E uma lição que eu recebi de economia, cara, que foi excelente, foi de um português que me falou. Eu lembro que ele falou assim, da maneira dele, ele falou que aqui, bem simples, mas com a profundidade tremenda. Ele falou assim: aqui no Canadá, Daniel, não importa quanto você ganha, importa como você gasta. Exatamente. E ali eu falei assim, isso é estúpido naquela época, né? Mas depois eu fui ver a diferença. Por exemplo, naquela época a gente ganhava por hora, era US$ 25 a hora, US$ 22. Começou com US$ 22 a hora e a gente não trabalhava por hora porque não compensava. A gente trabalhava por piecework, a gente trabalhava e ganhava mais. Mas só que tinha o pessoal que trabalhava na limpeza, que era 10, 8 horas, ao dólar a hora. E eu via que os caras conseguiam viajar mais do que a gente, conseguia fazer muito mais coisas. E aquilo ficou no fundo da minha cabeça ali. E aí eu fiquei ali com aquele negócio. E depois eu fui entender. Porque aí a gente comprou uma casa,
Daí você mora com aquela mentalidade, eu não preciso alugar. Morava numa casa, eu, minha esposa e meu filho, numa casa de 3 andares, não alugava, não fazia nada. E assim, não usava toda a parte. E aquele negócio, chegava assim, comprava coisas que não precisava, que nunca usava. Quando eu fui mudar dessa casa, eu joguei tanta coisa que estava assim, na embalagem, que tinha estragado e eu nunca tinha usado. Realmente fazia muito sentido o que o homenzinho falou. Legal. Aí você ficou quanto tempo na construção até você ver, pô, isso aí não é pra mim, né? Então, volta aquilo que a gente falou. Eu, literalmente, Deus teve que tirar meus braços para que eu pudesse usar minha cabeça. Então, assim, se eu não tivesse rompido os 2 tendões do ombro, eu estaria como drywalleiro até hoje. Caramba, Daniel, eu não sabia, você rompeu os 2 tendões. Como que foi isso? Tem visites, né? Foi um ponto que eu tive que... Daí eu fui para o médico, eu estava com o Formen trabalhando e aí eu pedi para eles, na companhia que eu trabalhava, até o Alexandre trabalhava comigo lá. E aí eu pedi para eles uma licença, eu falei, tá chegando no final do mês, deixa eu emendar, final do ano, deixa eu emendar. Daí eles falaram, não, você começou o projeto, você tem que terminar o projeto. E aquilo ali, eu estava trabalhando com o Heavy Gate, né, com metal duro, e aquilo ali foi que eu não aguentei mais, fui no hospital, e de lá do hospital já não deixaram eu voltar para a construção. Já não me deixaram voltar, que já estava praticamente rompido os 2. E aí me passaram para fisioterapia, daí me passaram para o light duty, né? E foi uma coisa assim, e até o médico falou, ó, você opera ou você muda de profissão. E eu fiz alguns researches e a gente, algumas pesquisas, e aí a gente viu que a operação nem sempre dá certo e nunca você vai ser mais o mesmo. Eu falei, quem sabe, vamos fazer outra coisa. Aí meu irmão, o Adriano, estava com uma oficina e eu me juntei a ele. Eu tinha feito no Brasil, no Senai, eu tinha feito lanternagem e pintura. Daí eu falei para ele, vamos juntar. Daí a gente começou a comprar carro batido aqui. Aí eu peguei a licença de dealer, que não tinha nenhum brasileiro dealer aqui na época. E aí a gente começou a vender carro aqui. E aí a gente implantou o sistema de cheque pré-datado aqui no Canadá. Então, que sempre, em todos os meios que a gente procura aí, a gente começa a fazer o seguinte, eu gosto de pensar muito fora da caixa. E uma das coisas que eu vi que a maioria dos brasileiros trabalhavam na construção não tem tempo para nada, né? Uhum. E também eles não sabiam falar inglês, então os caras iam comprar carro comigo, além de eu financiar para eles, eu já dava o carro com um documento já no nome deles e com seguro. Legal. Então a gente fez assim tudo na casa, então os caras só chegavam lá e pegavam a chave. Nossa, que legal. Isso faz muita diferença, né? Que você falou, eles não têm tempo para absolutamente nada. Mas continuando então, André, você ficou nessa de carro, você vendia, comprava carro, quanto tempo? Então, de novo, Deus, ele sempre tem feito um upgrade na minha vida, né? Ele sempre me leva para um próximo nível. Eu escutei uma frase, Rodrigo, uma vez, que eu tive que voltar atrás. O cara falou que o bom era medíocre. E eu falei assim, como que o bom é medíocre? Daí eu fui olhar e realmente, porque o bom, ele vai te segurar para você chegar no excelente. Você nunca vai chegar no excelente. Tá bom aqui, não precisa de outro lugar. Tá bom esse serviço aqui, você não precisa sair. Então, o que Deus faz de vez em quando? Dá uma chacoalhada, tira o chão do seu pé para que você pode mudar. Não sei se você já ouviu uma história que o pessoal conta, uma analogia, sobre um mestre chinês. Ele estava indo com seu discípulo e aí estavam andando pela zona rural e chegaram e pediram para dormir na casa de um camponês. E quando eles estavam lá na casa do camponês, eles viram, parecia, você lembra do Zeca Tatu, aquele negócio do Elixir? Era mais ou menos a casa igual a do cara lá, um cachorrinho magro, os menininhos magros. E ele falou, o que aconteceu aqui? Ele falou, não, é que a gente tem uma vaquinha ali e a gente vive disso. A gente vai lá, tira o leitinho dela,
toma o leite, faz um queijinho, e é isso que a gente consegue sobreviver graças a essa vaca. Ele falou, ok, deixa a gente só dormir aqui, do lado de fora aqui no alpendre, e amanhã cedinho a gente sai. E assim eles fizeram. Quando eles estavam saindo, essa vaca estava na beira de um precipício, e o mestre falou assim, empurra esta vaca no precipício para o discípulo. E o discípulo, você tá louco? Daí o discípulo não quis fazer, ele fez e empurrou, a vaca caiu. E aí o discípulo ficou tão indignado com o mestre que nunca mais seguiu ele. Mas aquilo, e ele largou de tudo, mas aquilo ficou na cabeça dele. E passou alguns anos, ele voltou naquela mesma, para poder ir lá e comprar outra vaca pro cara, né? E aí quando ele chega lá, tá tudo diferente. Casa nova, uns negócios tudo. Daí ele olha assim e fala, ó, eu tô procurando uma casa assim, assim, assim. Ele falou, é aqui mesmo. Ele falou, você lembra, a gente passou aqui, dormiu aqui. O que é que aconteceu? Ele falou, o que aconteceu é que quando vocês saíram, naquela noite, a nossa vaquinha caiu no despenhadeiro. Daí a gente teve que ir lá, pegou, cortou, vendeu a carne e compramos sementes e ferramentas e começamos a plantar e hoje a gente é um fazendeiro. Então, moral da história, tem hora que Deus tem que empurrar a nossa vaca no precipício para que a gente possa mudar. Não, eu acho legal. É aquele negócio, tem que destruir pra construir, às vezes, né? Legal. E já fica aí a dica, gente. Se você quer crescer, dói. Não tem como crescer sem doer, não é? Não. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha muita administração, para te falar a verdade, entendeu? Nunca trabalhei muito com administração. Então, eu lembro, assim, uma coisa que... A primeira coisa que eu vi foi a questão de trabalho, né? Porque você quer arrumar as pessoas que vai trabalhar para você que trabalham igual você. E já fica a dica aí, gente. Se o cara trabalha igual você, pensa igual você, ele não vai trabalhar para você, ele vai montar um negócio. O seu trabalho como administrador, como patrão, como chefe, é de descobrir qual é o que o cara tem de bom para você colocar ele naquela área. Porque muitas vezes a pessoa não sabe. A pessoa está numa profissão errada e precisa de uma pessoa para poder colocar ela no lugar certo. Então, o seu trabalho é esse, é de achar qual é o nicho bom ali para você colocar o cara, né? Então, a primeira coisa foi essa. Então, assim, eu apanhei muito para aprender isso. E a outra foi a questão de administração. Como eu não tinha muitas pessoas para trabalhar, eu tinha que fazer, aí eu não tinha tempo para administrar. Eu lembro, assim, só para você ver o tanto que a coisa estava ridícula, que eu fui vestir uma calça, que eu já não vestia uns uns 30 dias. E aí tinha $3.000 dentro da calça, minha esposa tinha lavado. Daí tinha 3 mil, eu enfiei a mão no bolso, e aí eu não sabia se eu sorria ou se eu ria. Se eu chorava ou se eu ria. Porque eu achei os 3 mil. Naquela época, que a gente tá falando aí de 15 anos atrás. Que era bem mais. 3 mil valia mais do que vale hoje, né? Bem mais. E não somente isso, mas também a questão de que ou chorava porque eu não tinha nem dado falta desses 3 mil. Então você viu o tanto que eu estava perdido. Então o que aconteceu? Em um ano eu estava devendo 100 mil. Daí eu vendi a casa que eu tinha, paguei as dívidas. E depois eu estava devendo mais 150 mil no outro ano. E eu sempre queria zelar do meu nome e tinha muita gente que tirava proveito disso. Então, e tinha algumas coisas que eu estava fazendo que não era certo, porque nem tudo que dá certo é certo. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas nem tudo que dá certo é certo. E eu fazia algumas coisas que dava certo, mas não era certo. E uma delas era que às vezes a gente trabalhava muito com seguro, com seguradora e manipulava algumas coisas. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que chegou um ponto que tudo que eu tocava ficava podre, Rodrigo. Literalmente, sabe? E eu vi que a coisa ficou tão esquisita que eu falei, eu vou fechar a oficina.
E fui trabalhar com o Alexandre. E fiquei lá trabalhando com ele um tempo. E só que nessa época, eu já frequentava a igreja há muito tempo, já era diácono lá, já era presbítero lá no CENI, e já ajudava lá a tomar conta e tal. Mas o que acontece? Só, desculpa te interromper, Daniel, só pro pessoal que tá vendo, não sabe, o CNI é a igreja, é a Igreja Nova Vida. A Igreja Vida Nova. Vida Nova, isso. É lá na Igreja Vida Nova, que, Pastor Ceni, um abraço, querido, um grande mentor, aprendi demais com ele. É uma pessoa que eu aconselho você trazer ele aqui. Eu quero o Pastor Ceni aqui com certeza absoluta, eu tenho um carinho e respeito gigantesco por ele. Dos pastores, agora que a gente trabalha com pastores, né? É um dos que eu confio completamente, entendeu? Nele. E ele foi como um pai para mim, aprendi muito, um grande mentor. E então, eu peguei um rapaz, estava morando na rua, um brasileiro, viciado em droga. E aí eu peguei e fui ajudar esse menino. Peguei e levei ele para um centro de recuperação. E aí um dia eu estava trabalhando com ele, a gente estava fazendo um negócio lá, e aí ele virou para mim e falou: Daniel, quando eu estava na penitenciária, na cadeia, ele disse que um dia Deus falou para ele o seguinte, que ele estava lá não porque Deus tinha colocado, mas porque eram as decisões que ele tinha tomado que tinha levado ele lá. Agora, para ele aceitar e pagar o preço. E eu falei: opa, isso é para mim. E isso é uma coisa muito interessante, porque esta avenida de ajuda, ela é de mão dupla. Quando você está ajudando, você está sendo ajudado. E uma das coisas que eu faço muito agora é, quando eu estou ajudando, eu foco mais no que tenho para aprender do que naquilo que eu estou fazendo. Porque aí você pode dar com a mão que a outra não vai ver. Só dessa forma. E é muito legal você mudar o seu ponto de vista nisso. Então, a questão, e daí eu fui nessa época eu já tinha vendido a casa, estava tudo um desastre. Meu nome estava na collection, nem sei como é que fala collection. É o equivalente a Serasa, SPC. Eu trabalhei na SPC no Brasil. long time ago. Cara, era triste, rapaz. Assim, o telefone tocava direto. Os caras ligavam para minha esposa, véio, e ela estava trabalhando no TDSB, no Toronto School Board. Ela é professora, né? E ela estava trabalhando, os caras ligavam e falavam para ela assim, ó: o que você tá fazendo com esse loser, com esse perdedor? Larga, você tá vendo que ele tá acabando com o seu nome. Os caras faziam assim, arrebentava mesmo, sabe? Mas foi um tempo muito necessário, que eu precisava passar para poder aprender. E aí, naquele dia, eu fui pro quarto, que eu estava num apartamento. Daí eu fui pro quarto do meu filho, fechei a porta e fui falar com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu errei, eu pequei, eu fiz isso e isso. E uma das coisas interessantes é que na Bíblia fala assim: lembra aonde você caiu. Não é que o Senhor quer que você quer te trazer dor, entendeu? Mas é que isso é didático. Porque quando você volta lá, você reconhece onde você caiu. Aí você não vai cair de novo. Porque você aprendeu, tem um buraco aqui. Opa, não vou mais passar por aqui, eu vou passar de lado. Porque se você não voltar, você nunca vai poder resolver a causa. Você vai resolver o sintoma. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito quando a gente vai fazer aconselhamento. Porque, via de regra, as pessoas trabalham cuidando do sintoma e não da causa. Daí você tem que voltar na raiz do problema. E quando você vai pedir perdão, não tem como você pedir perdão sem você reconhecer seu erro. Porque senão é a mesma coisa de chegar aqui, Rodrigo, e falar: se eu te fiz alguma coisa de errado, você me perdoa? Eu estou te pedindo perdão do quê? Eu estou reconhecendo alguma coisa? Eu estou cauterizando a minha consciência. Mas eu não reconheci nada. Não é isso? Então é a mesma coisa. Eu voltei e falei: Senhor, eu fiz isso, isso e isso. Chamei os pecados pelo nome. E falei assim: ó, aceito pagar o preço. Dure o tempo que durar. Mas eu vou pegar a oração de Moisés aqui.
Eu falei, se o Senhor não for comigo, eu não vou para lugar nenhum. Eu não quero um anjo, eu não quero um querubim, eu não quero ninguém, eu quero o Senhor diretamente comigo. E aí, passou uma semana, Rodrigo. A companhia de seguro me ligou e falou, a sua esposa não tem a G completa, né, a carteira aqui, porque tem 5 anos para completar, né, aqui o pessoal vai, faz o PEM, depois vai para G1, depois a G2, depois vai para G. E ela não tinha, já tinha feito isso, que ela tinha pavor de dirigir em highway, em autoestrada. E aí, eles falaram, você só pode ter um carro. Daí ela que estava trazendo comida para casa, que tudo que eu fazia não dava certo. Aí eu fui e falei, não, você fica com carro e eu fico sem carro. E eu fiquei sem carro. Eu tinha carro e não. Eu tinha um dealer, né? Eu tinha um monte de carro. Nisso eu fechei a oficina, pagava, fechei tudo. Mas, anyways, aí o que aconteceu? Eu fiquei sem. Daí, durante esse 1 ano, Rodrigo, eu não conseguia ouvir a voz do Senhor. Eu conhecia o Senhor. Tem 2 pessoas que falam isso na Bíblia, que é Jó e Jacó. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Daí depois eles falam, depois que acontece, eles falam, mas hoje meus olhos veem. Então, assim, eu trabalhava com igreja, mas eu era religioso. Eu não tinha intimidade. E essa é uma grande diferença. Porque Jesus morreu na cruz não para que você tenha religião. Ele morreu na cruz para que você tenha intimidade. Para poder voltar para o Pai. Porque se você for ver, lá no paraíso, o Senhor descia toda a tarde para poder conversar com Adão e Eva. Os mineiros falam que era para tomar um cafezinho e comer um pãozinho de queijo, né? Mas só que descia toda a tarde. Agora, o que aconteceu? Quando houve a inflação, quando houve o pecado, quando houve a queda, que eles comeram o fruto, ali você vê que houve um distanciamento, porque o Senhor é santo e não pode coabitar com o pecado. Então houve a quebra, mas ali na quebra já houve uma promessa, que ele ia mandar um, que seria Jesus, que iria pisar na cabeça da serpente, que é o inimigo, o diabo. Então ali já foi feita a promessa. Então Jesus, quando ele veio justamente para isso. Porque naquela época, mesmo os profetas e os grandes homens do passado, do Velho Testamento, eles não tinham a presença direta de Deus. Como é que Deus fazia? Você tinha que ir pro tabernáculo, entendeu? E ali no tabernáculo, que era uma tenda no início, tinha um lugar que chamava Santo dos Santos. E aí no Santo dos Santos, o que acontecia no Santo dos Santos, eles só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E aí eles amarravam uma cordinha no cara, porque se o cara tivesse com pecado, ele morria lá. Entendeu? Ele tinha que se purificar para poder entrar, e ele ia lá para pedir perdão pela nação toda. E aí, se demorasse muito, eles colocavam também sinos na roupa deles, porque se parasse o barulho, se parasse as coisas, aí puxava o cara, porque quem fosse buscar ia morrer também. Então, eles tinham isso. Aí, o que tinha dentro do Santo dos Santos, do Holy of Holies? Tinha a arca, né? A arca da aliança. E lá dentro da arca tinha as pedras da lei, e tinha o maná, e tinha também o staff, como o cajado de Arão, que floresceu. Então eles iam lá e tinha 2 querubins em cima, e ali Deus, era a presença do Senhor, aparecia ali. E ali eles iam para consultar. Então, quando você queria falar com Deus, você ia no sacerdote, daí você confessava para o sacerdote, daí o sacerdote sacrificava um animal para pagar o seu pecado. Quando Deus queria falar com o povo, ele usava o profeta para falar. Então, eram 2 maneiras de comunicação, uma para receber e outra para falar. E depois, se quiser, a gente pode ir mais a fundo nisso. Mas o que aconteceu? Quando Jesus morreu, que ele fala ali, telestai, que ali está consumido, há um tremor de terra, há um terremoto. E rasga o véu do Santo Santos de cima para baixo. Então, a partir daquele momento, quando ele vai, e ele volta, e ele assenta ao céu, ele fala que vai mandar
Consolador, que é o Espírito Santo, que é esse que comunica e leva os nossos pedidos. Então, hoje, nós temos acesso direto a Deus. A gente não precisa ir a ninguém, porque ele morreu para que a gente devolvesse a intimidade ao Pai que a gente tinha lá no início, no Jardim do Éden. Ele veio justamente para restaurar a intimidade entre o Pai e o Filho. E diga-se de passagem que, se você for olhar, a religião é coisa criada pelo homem e não por Deus. E se você for ver, quem matou Jesus foi os religiosos da época. É pesado isso, né? É muito pesado. Interessante. Mas, entendi. É bem legal toda essa analogia que você está fazendo, né, para explicar. Achei legal. Mas aí você viu que você não estava com essa intimidade. E qual foi o próximo passo, né? O que te levou, depois que você entendeu isso, né? Através da sua religiosidade, foi mostrado que o caminho que você queria seguir, você não estava no caminho, na verdade, né? Então, daí o que aconteceu? Eu comecei a fazer uma procura. Falei, é isso? Então tá bom, vamos procurar. Eu ia em todas as igrejas. Quando tinha vigília, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E eu falava assim, eu quero mais, e nada. Daí o Senhor começou a usar pessoas para falar comigo. E uma das mensagens veio para mim trabalhar e para mim estudar e pegar a licença de realtor, de vendedor de casa. E foi 1 ano de choro, que eu chorava todo dia, cara, porque tudo que eu tocava. E aí eu consegui, porque naquela época a gente fazia metade, e aí você conseguia pegar já a licença, e depois você podia completar o resto, você tinha um tempo para poder completar o resto. E aí eu comecei a fazer isso aí. E aí eu voltei e comecei aí. Daí eu fiz, para encurtar a história, eu não conseguia passar no último teste. Tinha que tirar 75 e eu tirava assim 70, 72, cheguei a tirar 74, mas eu tirava 75, cara. E eu ia pra frente da igreja, pedia pra orar, pedia pra fazer tudo e nada. Aí eu tinha feito a prova e era pra sair a resposta na terça-feira. E isso era quinta-feira e não tinha saído a resposta. E aí eu falei, ok, eu já sei onde vai sair. Tinha uma igreja lá na Rexdale, que era uma funerária, e os caras compraram e fizeram uma igreja. E eu gostava muito que eles abaixavam uma luz e você orava, era 2 horas só de oração. Você orava do jeito que você quiser, deitado, em pé, rolando, e depois cantava uns 3 louvor e ia embora. E nesse dia eu falei, é lá que vai sair essa resposta. E eu tava indo e meu filho falou, eu vou contigo. Daí eu falei, filho, é em espanhol, você não vai entender? É 2 horas de oração. O menino tinha 15 anos. Ele falou, não, eu vou. Eu falei, então vamos. E aí quando ele foi comigo, cara, daí ele sentou lá atrás, eu já fui lá pra frente, fiquei de joelho. Cara. E eu sempre tinha já tipo um mantra, uma prece. Eu ficava, Senhor, fala comigo. E nada. E quando eu vi que estava completando as 2 horas, eu falei, Pai, eu entendi que tudo em Ti é perfeito. Se tem alguém errado aqui, sou eu. Então, eu sei que os meus ouvidos não estão prontos para ouvir Sua voz, mas eu sei que tem filho Teu aqui que está pronto para ouvir a Tua voz. E quando eu uso alguém que eu preciso ouvir, eu preciso de uma resposta hoje. E quando eu estava terminando de fazer isso, de joelho ali, chega meu filho atrás de mim, coloca a mão no meu ombro e começa assim, filho meu, ainda não foi dessa vez, mas continua fazendo, você está no caminho certo. Agora, você não vai mais marcar, eu vou te dar o horário de marcar e você não vai falar com ninguém, vai ser só eu e você daqui para frente. E falou mais outras coisas que só eu e Deus sabia. E aí, eu saí de lá, Rodrigo, ele saiu para fora, saiu lá. Quando a gente saiu, chegou do lado de fora, a gente chorando. Eu falei, filho, o que é que foi aquilo? Ele falou, não sei, pai, eu não sei nem o que eu falei. Eu falei, eu sei, foi Deus que falou através da tua boca, filho. E dali abriu. Daí, lógico que tem pessoas que acham que é uma voz em 3D que vem, mas Deus, ele fala no seu coração, né? E você tem que ter o discernimento para entender, para saber se vem dele ou não. E aí abriu, daí ele me deu a data.
me deu o horário, eu marquei. Adivinha quanto eu tirei na prova? 75. Exatamente, para não ficar nenhuma glória para mim. Cara, Deus, ele tem esse senso de humor, assim. Aí, Rodrigo, eu tava quebrado, você lembra? Quebrado, não tinha nada, daí devendo. Daí eu falei, Senhor, eu preciso do carro. Ele falou, liga pra companhia. Liguei pra companhia, eles falaram, de seguro, eles falaram, não sei por que tiraram o seu carro. Eu falei, eu sei. Aí eu falei, eu precisava de $3.000 na época, que você tem que comprar a licença municipal, provincial e federal. São 3 órgãos separados, é o TREB, ORIA e CRIA. E aí eu não tinha dinheiro nenhum, velho. Eu falei, Senhor, eu preciso de dinheiro. Rodrigo, te juro, cara. O pessoal vinha com envelopes, gente que eu não conhecia, e trazia o dinheiro certinho de uma e falava assim, o Senhor mandou te entregar. Cara, eu chorava que deu uma criança, velho. E assim, eu ia lá e pagava uma licença. Daí vinha outra, cara, a mesma coisa. E assim, eu paguei, comprei as licenças, paguei. Daí eu falava, Senhor, você sabe que os vendedores têm que se vestir bem, têm que se portar bem, senão não vende. E aí eu falava, Senhor, eu preciso de terno. Cara, o pessoal chegava, Rodrigo, com um terno novinho assim, e falava assim, ó, o meu tamanho, cara. O Senhor mandou te entregar, velho. Velho, terno da Hugo Boss, terno de $5.000, terno que eu nunca ia ter condição de comprar naquela época. E aí foi aí que começou essa nova jornada e eu aprendi a depender do Senhor e colocar Ele como volante do meu carro. E ele me falou o seguinte, que ele ia me abençoar, mas ia chegar uma época que eu tinha que trabalhar só para ele. E ele começou a me dar, e, assim, insights no meu trabalho, porque naquela época acho que tinha 30 e poucos mil realtors só aqui na GTA. E eu falei assim, você é só mais um, né? Daí ele me deu algumas sacadas, eu comecei a aprender a fazer investimento e transformar pessoas em investidores. Então, assim, eu pegava pessoas normais e transformava eles em investidores. Por exemplo, eu peguei um casal que era social worker, que não ganha muito, você sabe, eu acho que ganhava 35 mil por ano, cada um, né? E tinha uma casa que estava devendo e a gente pegou eles e fez um refinanciamento da casa deles, pagou a dívida e começou a comprar a casa. Hoje eles estão com 7 casas aqui dentro. A última que eu comprei para eles foi há uns 3, 4 anos, de 2 milhões, uma super casa, que hoje deve estar valendo uns 4 milhões. Então, assim, eu pegava, tinha essa pegada. Então, o que eu aprendi para mim, eu passava para os outros. E era engraçado que eu fazia o serviço de mentoria, né, de ensinar e não cobrava nada, eu nunca cobrei. Eu só pegava a comissão, que nem era o cara que pagava, era o vendedor que pagava. E assim, eu fui passando de vendedor para investidor e trabalhar com mentoria. E foi bem legal, passou um tempo, a gente adquiriu bastante casas e começamos a mudar também o sistema de aluguel de casas. A gente começou a olhar de novo, que acho que foi na época que você chegou, que a gente começou a olhar o novo mercado, que era o mercado dos brasileiros e dos portugueses que chegavam e não conseguiam alugar. Porque o pessoal pedia credit score, pedia uma carta do seu locador, uma carta de empregado. E eles Referência, não tinham nada né? disso. Referência de aluguéis anteriores, né? Não sei como é. E eles não tinham nada disso. E a gente começou a pegar, igual a gente faz até hoje. O cara chega lá e paga só o primeiro e o último e entra. Entendeu? A gente faz até hoje. E, graças a Deus, tem sido os melhores inquilinos que nós temos. É o pessoal que vem, cuida bem da sua casa. E eu não procuro até pegar só o pessoal que está chegando. Que é o pessoal que menos te dá dor de cabeça. Porque agora, infelizmente, o governo que nós estamos, não sei se a gente pode falar disso, né? Mas eles procuram... eles criaram uma coisa falando que o landlord, o locatário, está pegando muito dinheiro, né? E eles estão culpando eles. Mas eles não olham que quem está subindo as taxas de juros?
Só para você entender uma coisa, eu tinha uma casa minha que eu estava pagando 7.500 de mortgage, como fala mortgage? Hipoteca. Hipoteca. 7.500 só de hipoteca. Esta casa foi para 13.500. Estou falando só da hipoteca, não estou falando do do gás que subiu, do IPTU que subiu. Não tem como você não passar isso para as pessoas. Muita gente que eu conheço teve que vender porque não conseguiu. Não sei se ficou sabendo, teve vários incêndios, né, suspeitos. Porque pessoas não conseguiam pagar mais. Porque quando teve aquela taxa de juros na pandemia que abaixou, depois subiu tudo. A maioria dos casos foram isso. O mortgage era $3.000, foi para 5.000, 6.000. As pessoas não conseguiram passar. Então elas tinham que passar isso à frente, né? Isso foi pesado demais, né? Isso é uma outra área que a gente pode falar depois, mas a tendência é que o ano que vem vai ser pior que esse ano, ok? A gente tem conversado aí com os grandes players, né? Os jogadores grandes que fazem prédios, eles falam que é 5 anos para tentar voltar ao que era antes. O pessoal não vai construir nada. Então, assim, você que está achando que está ruim, o ano que vem, desculpa falar isso, mas vai ser pior. Então, assim, eu recomendo, aperta o cinto, faz mais um buraco. Não é hora de vender, não está vendendo nada, entendeu? Infelizmente, não está. E agora os bancos estão aproveitando isso. Eles jogam do jeito que eles querem. Quando faz o renovo quando eles vão renovar a hipoteca, você tem que aceitar o que eles querem, porque não tem para onde você ir. Então, ficar refém, né? Ficar refém deles. E você continuou trabalhando com isso, Daniel? Ou você tá só na carreira agora da igreja? Fala como que você entrou, assim, na carreira da igreja. A gente já entendeu, né, assim, dentro da sua percepção, né, do que você acredita, dentro de tudo que aconteceu, mas como que você entrou nessa vida de ser o pastor, né? E fala um pouquinho que você também tem um podcast, né? Legal pro pessoal saber. Então, já terminando aqui, chegando no dia de hoje, então a gente saiu, né, de trabalhador da construção, a gente foi para car dealer, né, para vender carro, mecânico ali a gente saiu para ir para vendedor de casa, de vendedor de casa para investidor, e de investidor a gente saiu agora, graças a Deus, Deus falou que ia abençoar, igual eu já falei, né, e quando chegou em 2022 foi a época que ele me chamou para poder parar com tudo, largar tudo. E eu larguei tudo, assim. O Felipe, meu filho, que está tomando conta mais da área, dessa área. Só que a gente começou com projetos. E a gente começou a investir, a gastar, né? Assim, aquilo que Deus nos deu, a gente quer também passar para frente. E a gente começou, aí eu tive que voltar para a escola, porque faltavam alguns cursos para mim pegar a minha licença de pastor. Também a gente pegou uma licença de capelão nos Estados Unidos. A gente está pensando até em mudar para os Estados Unidos, porque como a gente está viajando o mundo inteiro agora e viaja muito, então ali de Miami é muito mais barato e tem avião toda hora. A gente não fica preso só em Canadá, né? Então, assim, é muito legal isso lá, nessa área, né? Então, aí o que aconteceu? Em 2022, a gente começou, a primeira viagem que a gente fez foi para Angola, e a gente não sabia direito ainda como é que ia ser. Eu sabia que não era uma igreja em si, e Deus está levantando muitos empresários para trabalhar com missão, porque a missão, do jeito que é feita, é um tanto arcaica. Por quê? Porque quem toma conta das missões é os pastores, e os pastores trabalham com o coração. O empresário trabalha com a mente. Então, ele é mais assertivo, é mais diligente. Então, por exemplo, a gente vai fazer a gente vai fazer ali um projeto ali no sertão da Paraíba. A gente já comprou o terreno, já furou o poço, porque lá não tem água, não tem nada. Então, a gente vai construir uma escola, um trade school, uma escola profissionalizante. Entendeu? Porque a ideia é, de vez você dar o peixe, ensinar a pescar. Porque lá o pessoal vive do Bolsa Família. Então, acho que é $850 reais que eles ganham para a família, só que eles não podem trabalhar.
Então, o que a gente quer fazer? Uma metanoia, uma troca de ideia. A gente vai investir em jovens. A gente vai pegar os jovens e fazer, a gente fez o estudo, o que é que daria certo ali. Então, coisa simples, Rodrigo. A gente já tem o desenho, já tem a planta, já tem tudo. A gente vai construir lá, nesse momento, a gente vai estar construindo, são 70 metros por 30 metros, vai dar o quê? 2.100 metros quadrados de escola. Entendeu? Então, a gente vai estar ali, escola, com uma igreja, para a gente trabalhar os dois ao mesmo tempo. Então, a gente vai estar ali, por exemplo, ensinando eles a fazer comida, que é as coisas que ele faz lá, bolo, doce. E na frente a gente vai ter um take-out. Porque tudo que a gente faz, eles vão vender ali. Vai ensinar, por exemplo, fazer roupa, né? A gente vai trabalhar com a confecção. Daí vai ter uma loja na frente. Vai ensinar ele a fazer unhas, cabelo e tal. Vai ter a mesma jogada. Informática, música, inglês, espanhol, francês. Então a gente vai... E empreendedorismo, porque a gente vai treinar eles e também dar a aula. A ideia da Metanoia é o seguinte, é que a gente quer realmente transformar a mente deles. A gente vai colocar eles para fazer e aí eles vão ver, poxa, nós que estamos pagando o salário do professor, então nós somos capazes de fazer. E é essa mudança que a gente quer fazer, entendeu? E também uma das coisas legais que nós vamos estar fazendo nós vamos fazer dormitórios para poder levar os meninos daqui para lá. Por exemplo, eu vou na igreja, Legal. Pega e fala, ó, dá isso pra gente por 2 semanas. Agora imagina esses meninos chegando lá no sertãozão da Paraíba. Quando eles voltar, eles nunca mais vão ser os mesmos. Entendeu? Que eles vão sair do primeiro mundo e pro quinto. Então, essa é uma jogada aí bem legal. E quem que eu fiquei curioso, assim, tudo isso é financiado pela igreja mesmo? Como que funciona? Eu fiquei curioso. Então, Rodrigo, a visão que o Senhor nos deu foi o seguinte, hoje em dia é triste te falar isso, mas a igreja em si não tem dinheiro, entendeu? Eu te falo porque eu prego em toda parte do mundo e a gente vê isso. As grandes denominações têm, mas elas só querem investir no que é delas. E eu tive um approach, uma denominação chegou para mim e falou assim, ó, amei o projeto, porque a ideia do projeto é a gente gastar para fazer, mas depois ela vai ser... Ele é autossustentável. Autossustentável, entendeu? Então, e é essa nova pegada. E Deus falou que esse é o primeiro, a gente quer fazer em todo lugar. A gente ia fazer no Paquistão, depois eu te conto a história. Aí viver perigosamente agora, né? Ainda mais tensão ali com a Índia. Mas... Se tiver tempo, eu te conto essa história. Mas, anyways, voltando aqui. Então, eu olhei que a igreja em si, elas até querem participar, mas não tem. Hoje em dia, elas estão tentando sobreviver. Essa é a verdade. Entendeu? Então, a visão que o Senhor nos deu é de trabalhar com empresários. É uma parceria. Então, por exemplo, a gente vai gastar na faixa de 2.200.000 mais ou menos para construir. Então, quando você chega e apresenta para as igrejas, elas ficam doidas, falam, você é louco. Entendeu? Mas quando eu apresento para os empresários, que a gente tem trabalhado lá no Brasil, os caras falam, legal, vamos fazer. Entendeu? Então, é uma visão totalmente diferente. É aquilo que eu te falei, uma é de coração e a outra é de mente. Interessante, você junta as duas, né? Que legal pra caramba. Que legal, Daniel. Cara, parabéns por isso, pela essa iniciativa. Acho a história muito inspiradora, né? Você vem por altos e baixos, e a sua fé mostra onde você está chegando e como você, independente de religião, de fé das pessoas e tal, acho que é tudo você se sentir bem. Desde que eu te conheço, sempre que a gente conversa, assim, é legal. Eu não sabia de, acho talvez 10% dessa história, né? E é legal ver e como você está direcionando agora, né? A sua vida e os caminhos, né? Eu lembro quando eu reencontrei, né? Que tinha um tempo que a gente não se via, não se falava, mas foi nada, né? Cada um foi seguir caminhos da vida, né? Sim. E eu vi que você estava com um podcast, eu vi que você estava fazendo um podcast. Fala um pouquinho lá pra gente do podcast. Eu falei, cara, que legal. Eu achei muito legal essa sua iniciativa. Fala do que é o seu podcast, qual que é o objetivo, como que você começou, por que você começou. Então, praticamente eu fui empurrado para ir para essa área. E é muito interessante porque nós como pastores, o que a gente faz? A gente
nós acostumamos a pegar um versículo e tirar todos os ossos dali e abrir e expandir aquilo, né? Já quando você vai para a mídia é o contrário, você tem que pegar uma coisa grande e compressar ela para poder ficar pequena, né? Então é um mundo novo para mim, estou começando agora, já peço até perdão, que eu tenho cometido muitas gafes, mas tudo começou um dia eu estava assistindo e estava vendo um pastor falar e estava escutando, cara, desculpa falar, mas muita besteira, porque tem muita gente falando muita besteira, né? É uma terra de ninguém. E aí eu falei assim, Senhor, como é que é isso? Como tantas loucuras, besteira o pessoal está fazendo? E o Senhor falou, o meu coração falou assim, pelo menos ele está fazendo alguma coisa. E você, o que está fazendo para mudar isso? E aquilo foi um choque para mim. Ele falou, ó, quando você sabe a verdade e não a fala, isso é um pecado. E eu falei, uau. E aí a gente começou, eu não tinha Instagram. Daí a gente começou com o Instagram totalmente novo, entendeu? Daí eu comecei no Facebook, eu tinha mais audiência, e depois que a gente começou a fazer, a gente está trabalhando, fazendo Café com Paz. Daí a gente faz... O nome é bem legal, hein? Eu achei muito legal o nome. E aí a gente faz... Tá pegando e trabalhando bastante. Tá com uma audiência enorme na África, ali por Oriente, ali... tá pegando bastante lá. Muitos pastores que não tem ninguém para ensinar eles. E uma das coisas, quando eu estava indo para a África, que o Senhor me falou assim, ó, preste atenção no seu chamado. Eu não estou te chamando para retail, te chamando para wholesale. Ou seja, eu não estou te chamando para me ajuda a traduzir aí, para varejo. Eu estou te chamando para atacado. Legal. O que isso significa? Trabalhar com líderes. Entendeu? E se você for ver, Jesus, na época, ele trabalhava ele pregava para multidões, mas ele ensinava só os discípulos. Porque no meio da história, nós nos perdemos como pastores. Deus nunca mandou a gente fazer ovelhas. Ele nos comparou com ovelhas, porque a ovelha não enxerga direito, ela não cheira direito, ela precisa de um pastor. Ou seja, a ovelha é top. A gente precisa de um pastor. Então, ele falou para a gente fazer discípulos. Mas só que o pessoal não quer fazer discípulos. Então, a gente tem que voltar a fazer discípulos. Então, a gente tem trabalhado bastante com liderança. Agora eu viajei, mas acabei de chegar, a gente até conversou, eu estava no Brasil. Fiquei 2 meses lá fazendo treinamento. Então a gente senta com pastores e faz bastante treinamento, mas voltando aqui. Aí a gente estava usando ali no Facebook, que eu sei que é um arcaico, ninguém mais usa, né? Tá parecendo o Orkut. Orkut vai voltar. Aí, se você viu, tá reformulando, vai voltar com a repaginada, porque falam que o Facebook perdeu a essência e, enfim, é novidade. Nos próximos meses, o criador do Orkut falou que vai voltar com investidor novo, enfim. Fica ligado aí. Eu tô já bem ligado. Se começar uma coisa nova, a gente tem que migrar para lá também. Mas... a gente, por exemplo, essa semana a gente já teve mais de 2.000 interações. Só nesse quadro que a gente faz. E você transmite só pelo Facebook ou você tá no YouTube também? Então, esse é só no Facebook que a gente faz o Café com Paz, né? A gente quer migrar pro TikTok, a gente começou no TikTok também e no Instagram, mas só que o TikTok você tem que ter 1.000 inscritos para poder fazer lives. Acho que é. E no Instagram também a gente vai começar a fazer. E aí a gente começou também um canal no podcast. A gente começou um canal fazendo podcast, que é Evoluindo com Paz, que é a ideia de evoluir, né? E a gente tá... O que Deus tem colocado, e nós vamos começar a fazer, nós começamos em português e em espanhol, e nós queremos colocar todo dia uma língua diferente. E tem sido, assim, maravilhoso. Nós temos... eu trago bastante pastores que têm experiência para poder dar dica pro pessoal. E também como eles começaram, igual você estava perguntando, então tá bem legal. E esse, por exemplo, tá no YouTube, o podcast? Sim, Evoluindo com Paz. Show. Fica aí, vamos deixar os links aqui, pessoal, para vocês. Quem se interessar, obviamente, né? Acessa lá. Daniel, muito legal a história. Legal ver como você chegou, essa trajetória toda, mas vamos entrar agora nos quadros do Carreiras do Canadá, que é bem legal. O primeiro quadro que a gente vai fazer é um quadro de lazer.
Tem alguma coisa que você já está há bastante tempo aqui no Canadá, né? Mas tem alguma coisa que você sente falta do Brasil e até hoje você não consegue fazer aqui? Ou o contrário de uma coisa que você descobriu fazer aqui nas suas horas de lazer e você não tinha no Brasil? Lá eu jogava muita bola, eu gostava muito de jogar bola, né? Futebol de campo, e aqui é bem complicado isso, né? Eu já até tentei naqueles society, aqueles grama lá, né, grama artificial, aquelas coisas, mas não é a mesma coisa. Então isso eu deixei bastante e também eu gostava muito de cavalo, né? Aqui tem, mas é complicado você conseguir, né? Eu gostava muito de andar de cavalo. E água, né? Eu amo água. E aqui a água é muito gelada. Portanto, a casa que a gente comprou tem piscina e a gente teve que colocar aquecimento, que foi uma maneira de fazer. A gente, quando nós viemos para cá, nós começamos a entrar muito uma coisa que não tinha lá, que a gente faz aqui, que é bem mais organizado, é a questão de você ir acampar, né? O camping daqui é show de bola. Mas só que, de novo, água fria, mosquito, minha esposa nunca gostou. Eu até comprei um barco, tá lá parado. A gente foi uma vez. Você fala em mosquito, eu descobri agora, tem um aparelho que um amigo meu me mandou, um laser que mata mosquito automático. Se quiser investir nisso, o mosquito for um problema agora no verão, te mando o link, é incrível. Legal. Parece uma arma militar. O negócio que você põe, ele tem um sensor de GPS, você joga ele, bum, só um bum mosquito. Você tá brincando, né? Não parece de verdade. Eu vou te mandar o link, você vai assistir, você vai achar que é com inteligência artificial, mas é verdade, impressionante. Depois eu te mando. Por favor. Legal, não, show. Vamos à segunda pergunta aqui dos nossos quadros, que pergunta simples e direta, né? O que é o Canadá para você? O Canadá para mim foi uma Canaã. Foi uma terra que manda leite e mel. Ela me deu um filho, né? E também tinha um versículo na Bíblia que falava assim, que Deus vai nos dar coisas que a gente não pode nem pensar, nem imaginar, nem sonhar. E eu falava, Senhor, o Senhor não conhece minha imaginação. Mas eu estava falando coisas que eu não sabia, porque hoje ele me colocou em lugares, através do Canadá, lugares onde eu nunca ia ter acesso, nem nos meus sonhos mais loucos, tanto no financeiro como espiritual. Muito bom. E entrando aqui no nosso quadro clássico do Carreiras no Canadá, temos desde o primeiro episódio, que a gente chama de sal na neve, né? O sal na neve é uma analogia que a gente faz, que o Canadá, quando ele joga o sal, abre os caminhos, né? Então, por exemplo, algumas pessoas estão vendo, é a primeira vez que a gente conversa com o pastor, né? Que é o Daniel, nosso... É bem legal, a gente quer dar a abertura para todas as religiões, enfim, todas as profissões, sem nenhum tipo de preconceito, é interessante para trazer isso para nossa audiência. Mas tem algumas pessoas que estão assistindo isso e de repente falam, caramba, eu sou pastor no Brasil, ou como que eu faço para ser pastor no Canadá? Quais são as dicas principais? Então, isso é muito interessante, você falou, nós trabalhamos muito com pastores e como nós somos realtors, a gente aluga muito. Nós temos ajudado muitas igrejas, a maioria das grandes igrejas somos nós que alugamos para eles. A primeira coisa que eu ia falar para você, se você quer vir, venha da maneira certa. Segundo, aqui, se você chegar, querido, não tente fazer nada sem a licença, porque aqui é complicado, entendeu? Se quiser, pode nos procurar que nós podemos ajudar você a conseguir. Nós temos conseguido bastante licença pessoal, mas não trabalha. É um outro mundo. É um outro mundo. Nós estamos aqui há bastante tempo, mais de 25 anos, e é totalmente diferente. Eu lembro do Bozo, que era Arlindo Barreto. Ele teve aqui uma época no verão, que ele falou, rapaz, vamos montar aqui uma tenda e vamos revolucionar isso. Eu falei, calma aí, baixa aí que isso não funciona aqui não. Primeiro você tem que trabalhar com o permit. Segundo, e no inverno, o que você vai fazer com essa tenda? Cara, é uma realidade totalmente diferente. Então, por favor, é o que eu falo quando você vai viajar para qualquer lugar.
faça uma procura, vê o que está acontecendo, vê qual é o costume do povo. É totalmente diferente. É uma terra nova mesmo. Show de bola. Dicas essenciais. E vamos fazer aqui o nosso famoso canadômetro, onde, para quem não conhece, eu vou dar uma opção, a gente vai avaliar, na verdade, o quão canadense o Daniel já é, né? E nessa temporada nova, a gente implementou uma regra nova, né? Que se o Brasil, por um acaso, ganhar, a gente confisca o passaporte canadense. Inclusive, o nosso operador criador que tem impressora 3D aqui vai fazer pra gente um cofre e a gente vai ficar armazenando os passaportes. Mas vamos lá. Daniel, primeira opção que eu vou dar pra você aqui, ó. Esquibunda na duna ou tobogane na neve? Eu vou pro tobogã. Olha aí, hein? É mais liso, vai mais rápido, tem muito mais emoção. Então vamos colocar aqui. Então, beleza. Então vamos lá. Vamos pro Canadá. Segunda opção aqui. Cerveja. Não, desculpa. Que cerveja? Maple syrup ou mel? Com a panqueca tem que ser o maple. Olha o perigo, hein? 2 pro Canadá até agora, hein? Gambiarra ou DIY? O DIY você é uma gambiarra mais bem feita, né? DIY, então vamos lá, 3 pro Canadá. Vou mais uma aqui. Pelo menos você procura no Google antes de fazer. Não faz da cabeça, faz pelo menos meio certo. Agora com o ChatGPT você tem uma senhora gambiarra, né? O MacGyver. Agora, trânsito de São Paulo ou rush hour de Toronto? Disputa tá acirrada, é complicado, hein? Mas só que eu tive agora em São Paulo. Meu irmão, eu tive que atravessar São Paulo. Eu não quero, não. Você nunca mais reclama de Toronto? E sem contar que tem aquela adrenalina que todo mundo fala, cuidado onde você vai, onde você não vai, e a gente fica com os vidros fechados. É porque você tem 3 pistas para carro, mas 2 de motoqueiro entre os carros, né? Não, brota do asfalto. Eu não sei de onde brota tanta moto. Isso é real. Eu morei lá. Não, eu prefiro São Paulo, eu prefiro aqui. Então vamos lá. Feira livre ou Farmers Market? Farmers Market. Você anda bem mais tranquilo, não precisa ficar segurando o bolso, não pode andar de relógio, de celular. Agora, assistir jogo de futebol ou jogo de hockey? Futebol. Não tem como, né? Aí tocou no coração, né? Filé com arroz e feijão ou poutine? Não dá pra combinar os dois, não. Falta, né? Ali, colocar ali, eu acho que dava uma combinação boa ali, não? Mas você colocava ali. Tinha pensado nisso, mas é verdade. Mas vamos pro arrozinho aí, porque... Dá um pontinho pro Brasil. Porque não também. tem como você comer poutine todo dia também, né? Não. E o arroz já dá pra você... Agora, fogos do Réveillon na praia ou fogos do Canada Day? O Brasil dá show de fogos, né? Daqui tá cada dia mais pobre, diga-se de passagem. Mas eu acho que tem uma pressão também pra não durar muito tempo por causa dos animais e tal. Tem a pegada assim. Politicamente correto tá acabando com nós. Tá no... Mais um pro Brasil, então. O 9 é o seguinte, aqui. Verão de 40 graus ou inverno de menos 20? O inverno de menos 20 aqui eu prefiro. Porque lá, o verão de 40 graus, nada é preparado. Aqui, tudo é preparado. Você vive. Você nem sabe o que você está sentindo, né? Não, eu falo para meus amigos, como que você vive com esse frio? Eu falo, eu sinto menos frio aqui do que você. Eu estava em Curitiba no ano passado para fazer uma conferência. Cara, eu passei mais frio lá do que aqui. Porque aqui dentro dos lugares você não sente frio. Se você tem carro, você não vai sentir. Você passa frio se você quiser. Se quiser ir pro frio. Se você não quiser, você não passa. Show, vamos lá. E a última aqui, essa é complicada, hein? Fila no SUS ou espera no sistema de saúde canadense? Canadense. Não. Daniel, você foi 70% pro Canadá, cara. Totalmente canadense. Também 25 anos não dá pra te julgar, né? 25 anos aqui também acho que não seria diferente. E vamos pro nosso último quadro,
né? Que a gente chama aqui, que é o momento jabá, que é o momento que a gente dá para os nossos convidados para divulgar as redes sociais dele, divulgar, enfim, o que você quiser, enfim, fica à vontade. Então, eu queria pedir para que, se alguém quisesse colaborar com esse projeto que a gente está fazendo, estou até com a camisa aqui, não sei se dá para ver. Chega um pouquinho pro lado, assim, para aquele lado lá. Aí, assim, ainda fica legal. O logo aqui significa que pontes vivas, né? E os desenhos aqui, os 3 homenzinhos, que significa que nós somos a ponte que liga um lado ao outro e Jesus é o centro. Então, é isso que a gente quer fazer, unir pontes, unir, para que a gente possa poder levar mais longe isso. Então, se vocês querem participar, por favor, entre em contato conosco. Nós estamos precisando de todo tipo de ajuda. Se você também quiser ir lá e colocar as mãos e trabalhar também, se quiser doar, uma das coisas que a gente vai fazer é ficar, por exemplo, doar um mês. Você é profissional de alguma área, que você quer doar um mês para poder estar ensinando os meninos lá, pode vir, vai ser bem aceito. A gente dá o lugar, nós damos o lugar para você ficar, nós providenciamos tudo e você vai lá e pode fazer isso. E depois você vai receber um certificado sobre isso. Mas primeiro nós temos que construir. Outra coisa também para os empresários que queiram fazer isso, nós vamos construir salas e a pessoa que quer doar uma sala vai ter o nome da empresa ou da pessoa que está doando e vai ter uma placa lá para sempre. E toda vez, lógico, pode colocar na publicidade, pode fazer tudo. E nós vamos fazer vídeo e também mostrar. Todo o dinheiro doado aqui, você vai receber o tax recibo, que você pode descontar no seu Income Tax, porque nós temos o número de Charity Number para poder descontar. E você pode também estar acompanhando em tempo real como está a construção. E eu te garanto que todo o dinheiro arrecadado não vai para lugar nenhum, a não ser para lá. E também nos acompanhe nas redes sociais, tanto no Instagram, a gente está precisando de uma força lá que a gente começou agora, no TikTok, no Face, se vocês quiserem, e também no YouTube. Vamos deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo. Te agradecer de novo, Daniel, por ter vindo aqui, é sempre um prazer conversar com você. E é isso, pessoal. Semana que vem estamos de volta ali. Boa noite.